O Bloco solicitou o agendamento desta Assembleia Extraordinária com caráter de urgência. Trazemos então propostas concretas, tal como trazem os outros grupos municipais que foram chamados, digamos assim, a tomar posição. Do mesmo modo em que tardam as medidas do Governo, com vista ao cumprimento do constitucional direito à habitação, é que no Porto continuamos a ter mais de 1000 famílias selecionadas e em lista de espera para a atribuição de fogos, tendo a própria Câmara estimado que seriam mais de 2000 as famílias que carecem de habitação. Por isso urge que o Governo implemente um programa que dê continuidade ao PER e ao ProHabita, permitindo simultaneamente a construção e a reabilitação de habitações com dinheiros públicos. Do mesmo modo, exige-se que o Governo concretize a proposta de resolução apresentada pelo PCP e aprovada pela Assembleia da República, com vista à criação de um programa específico para a reabilitação das ilhas do Porto, onde, apesar das condições muitas vezes degradantes, muitos moradores querem continuar a viver e de onde estão a ser expulsos com vista à criação de alojamentos locais de turismo, casas para estudantes ou empreendimentos de luxo. Eu julgo que ninguém presume que existam receitas infalíveis para enfrentar este problema, que é um problema de tipo novo, com o qual o Porto nunca teve que se confrontar antes, que é um problema complexo, e é por isso, até certo ponto, compreensível que haja algum grau de hesitação no caminho a tomar. Gostava de saudar que o Executivo esteja a procurar exercer o direito de preferência numa série de situações com o objetivo de travar os despejos. Isso mostra que o Executivo está desperto para uma realidade que é uma realidade inquietante. Infelizmente, como sabemos e como tem sido vocalizado publicamente em diversas ocasiões, o exercício do direito de preferência esbarra numa série de dificuldades, a principal das quais será, porventura, as sucessivas desistências e anulações por parte de proprietários, que depois voltam a colocar os imóveis no mercado a preços mais elevados. E, tanto quanto sabemos, esta é a razão principal para que, em 2 anos de tentativas de exercer direito de preferência, a Câmara só tenha conseguido escriturar, não sei se esta informação é rigorosa, 7 processos de compra, e é bom dizer também, sinalizar, que um desses processos diz respeito a algo de muito relevante, que é a Ilha da Tapada, ou o bairro da Tapada, que penso eu que foi possível de avançar. Nós não temos dúvida, ninguém duvida, que o ator fundamental nesta questão é o Estado Central, que a peça-chave nesta situação é o Estado Central e é o Governo, por via de políticas nacionais de habitação, por via de investimento público na habitação, por via, inclusive, de diplomas legislativos. Entendemos que a habitação significa ir muito para além da ideia de alojamento. Implica que quem habita reconheça o espaço como seu, sentindo-se igualmente responsável por ele, e deve significar integração e felicidade. É normal que as pessoas queiram viver no Porto. Consideramos que é papel da Câmara Municipal ouvir os residentes, as associações de moradores, os proprietários e criar condições para que isso aconteça. E sabemos também que o exemplo da Ilha da Bela Vista é um belo exemplo a seguir. Permitiu reconvertê-las em alojamento digno e, acima de tudo, representa uma mudança paradigmática na forma como se concebe a habitação, através da intervenção do Laboratório de Habitação Básica, com um modelo de habitação participada, de claro sucesso, em que as pessoas participaram na construção das suas atuais e futuras casas, no fundo participaram na reconstrução dos seus sonhos. Também a recuperação do bairro da Rainha Dona Leonor mostra como é possível chegar a acordos que viabilizem a manutenção dos moradores ao mesmo tempo que se deixa satisfeito investidores. Gostaria também de, se fosse possível, questionar o Sr. Presidente da Câmara relativamente à Ilha da Tapada. Neste caso, nós, no dia 31 de janeiro de 2018, pelas 10h30, sei que foi recebida à Comissão da Associação de Moradores, que está cá presente, pelo Executivo Camarário, e que lhes foi, ou ter-lhes já sido transmitido que iria ser exercido o direito de preferência. E, nesse seguimento, aproveito para questionar qual o ponto de situação da mesma.
houve um primeiro contacto que nós tentamos, uma primeira tentativa de exercício de direito de preferência que foi frustrado por razões processuais bem conhecidas, mas em seguida ele foi novamente colocado à venda e nós exercemos o direito de preferência. São 30 e tal casas, portanto, que a Câmara Municipal do Porto manifestou interesse em adquirir. Neste momento, a única questão que havia é um problema com a conservatória, mas não há, neste caso, julgo que não vai haver retrocesso. E, portanto, julgo que podemos dizer que este bairro da Tapada vai passar a ser do domínio municipal, mantendo naturalmente os moradores existentes, todas as garantias que têm, enquanto moradores que são. E, portanto, era uma das questões, era um dos bairros prioritários, porque esse estava numa zona onde nós podíamos exercer o direito de preferência. Nós não podemos exercer sempre. Queria também dizer que neste momento estão em curso cerca de 14, creio que são 14 opções que nós declaramos e que estão à espera de se concretizarem, umas à espera de formalidades várias, são cerca de 10 milhões de euros de investimento. A matéria da habitação, seguramente o direito à habitação, é uma matéria, eu concordo, e eu devo dizer até que concordo, sem que isso constitua nenhuma novidade, digamos, com quase 90% daquilo que disse o Sr. Presidente da Câmara aqui hoje sobre esta matéria da política de habitação. É sabida a nossa divergência relativamente aos direitos de preferência, mas no resto, em geral, estamos de acordo. O direito à habitação é um direito constitucional e tem que ser assegurado, basicamente, no que diz respeito às pessoas que não têm acesso à habitação, tem que ser assegurado em primeira linha pelo Estado português. É com ele que se deve contar e para ele que se deve virar, de facto, as autarquias e os cidadãos portugueses. É, de facto, no plano legislativo, no plano da Assembleia da República, que estas questões, em primeira ordem, devem ser colocadas. Nós também não podemos querer, digamos, que o turismo, não podemos defender aqui a defesa de empresas com emprego qualificado, com sedes de instituições, sedes de empresas, escritórios, serviços, e depois esperar que eles se implantem, digamos, no vazio. Nós estamos totalmente de acordo com o modelo da Rainha, do bairro da Rainha Dona Leonor, aliás, dissemos isso durante o último mandato. Achamos que, de facto, esse é um plano que pode e deve muito explorado. Aliás, não apenas no plano da mera permuta de terrenos, mas, por exemplo, até na permuta de índices de construção, por exemplo. Quem constrói arrendamento, que subordina, digamos, a construção a arrendamento condicionado, deveria ter depois compensações com índices de construção noutras áreas da cidade ou até noutros terrenos. A cidade do Porto é verdade que tem falta de oferta de habitação no mercado, mas tem também muita oferta, tem muitas habitações devolutas, não apenas municipais, mas também privadas, e acho que nessa matéria é uma matéria que a Câmara poderia e deveria explorar, estabelecendo contratos de programa, de rendas, contratos com os proprietários, no sentido de inserir essas habitações no mercado. A ideia de que a Câmara Municipal do Porto é um grande proprietário de edifícios, excluindo naturalmente aqueles que estão da habitação social, porque esses todos sabem, e esses de facto são muitas casas, são 13 mil e tal casas, podemos dizer o número exato, não tenho de cabeça, mas fora disso não é verdade. Posso dizer o seguinte: na presente data, o estado de ocupação das habitações designadas por património, localizadas no centro histórico, sob gestão da Domus Social. Isto é muito importante porque há a ideia que no centro histórico há casas que não estão ocupadas. Podemos dizer que neste momento há a seguinte situação. Temos ocupadas a Escroarde 274. Também em Escroarde estão em requalificação 15. Requalificadas e disponíveis, à data de hoje, 2. Habitações provenientes da ex-Fundação do Desenvolvimento do Centro Histórico do Porto, temos 31 ocupadas, 2 em requalificação, não temos nenhuma disponível. E depois temos umas outras provenientes, através de contrato de promessa de compra e venda, também do Fundo de Desenvolvimento da Zona Histórica, estão 50 ocupadas, não está nenhuma em requalificação, nem está nenhuma disponível. Há uma ideia recorrente de que há algumas casas que não são nossas, são da Santa Casa da Misericórdia, ou todas as instituições que estão disponíveis. É muito importante que os senhores deputados tenham a noção que não é assim. O que nós temos depois é um conjunto de outras edificações que estão a ser, de facto, reabilitadas. Estas reabilitações dos 17 edifícios do que nós falamos
vão permitir 56 fogos e 9 espaços comerciais. A revisão do regulamento do parque habitacional, nomeadamente na constituição de uma comissão para acompanhamento dos processos de despejo na Casa da Câmara. Em que é que isto é demagogia? Sobre despejos em habitação municipal, porque esse assunto foi aqui referido, também é importante termos a noção disto. Em 2014, o número de processos foi de 154 processos instruídos, dos quais apenas 41 foram executados. Em 2015, 169, dos quais 60 foram executados. Em 2016, 571, dos quais 41 foram executados. Em 2017, 34. De 194, apenas 34 foram executados. E neste momento temos 24 processos instruídos e despejos executados 33, na medida em que alguns passaram do ano passado. Agora, atentem, por favor, à razão para os despejos executados este ano. Por não utilização da habitação, ou seja, casas que estão comprovadamente fechadas. 13. Débitos de renda superior a 6 meses. 13. Casas que, curiosamente, todas estas também estavam desocupadas. Utilização contrária à lei, normalmente casos que transitaram em julgado sobre utilização da casa para fins relacionados com o tráfico de droga, 6. E depois, curiosamente, houve um que também corresponde a uma das realidades que às vezes falaram, que é subarrendamento, alojamento local. Havia uma habitação social que estava a ser usada para alojamento local e as pessoas foram despejadas. Reparem, se falarem em 13 mil casas, se não considerarmos a não utilização da habitação e os débitos relativos a casas vazias, que também não estavam a ser pagas, temos 7. Portanto, eu peço desculpa, mas é demagógico dizer que a Câmara Municipal do Porto está a fazer despejos arbitrários na sua habitação. Eu gosto sempre que os senhores digam que eu tenho influência, e os senhores também têm. A senhora deputada também tem, e os partidos têm. Principalmente aqueles que apoiam o governo. Há muitas formas de cozinhar frango. Os senhores têm tudo na mão para exigir medidas ao governo se entendem que as medidas que o governo está a tomar não são adequadas. Queria dizer que, a meu ver, o governo está a agir nesta matéria, aquilo que eu tenho visto da parte do Ministério do Ambiente e da senhora Secretária de Estado, corresponde à visão que nós temos nesta matéria, que é, por um lado, olhar para os instrumentos financeiros públicos, sem descartar naturalmente aquilo que é investimento público puro e duro e sem descartar também aquilo que é o mercado. Já o disse, volto a dizer. Agora, se os senhores entendem que não é suficiente, os senhores têm muito mais possibilidades de o fazer, tem o Parlamento. Este executivo que aqui vem, este executivo que está aqui a dar a cara, lançou, de modo próprio, sem estar legalmente obrigado, um programa, o Porto Solidário, que disponibiliza uma verba de cerca de 2 milhões de euros para apoiar o pagamento da renda, com um prazo máximo anual, quer renda, quer mesmo prestações de casa própria. Recordo situações de emergência, que são da competência da Segurança Social, e que a Câmara lançou um programa próprio que despende cerca de 2 milhões de euros para apoiar, sem retorno, as pessoas. Nível 2, um outro nível. Pessoas com carência permanente. Temos o programa de habitação social. Meus amigos, 22 milhões de euros gastos em reabilitação. Estamos 6 vezes acima da média nacional no que diz respeito ao rácio entre o número total de fogos e aqueles que são camarários. Estamos 6 vezes acima da média nacional. Temos 12% dos fogos da cidade do Porto são municipais, 13% das pessoas vivem em habitação social. Isto é o dobro do que faz, nomeadamente, Lisboa. Há uma falha de mercado e há um outro nível de intervenção camarária para acorrer a uma falha de mercado. Mas que temos, desculpem, os senhores deste lado da bancada, mas que é uma falha de mercado, não é uma inexistência de mercado. É uma falha de mercado. Tem que haver mercado.
E na sua falha tem que haver regulação. Estamos, nesse particular, de acordo. Querem voltar ao tempo em que não havia arrendamento simplesmente, a não ser para quem já o tinha, e em que os imóveis se degradavam em termos indignos porque a retribuição não era suscetível de viabilizar as obras necessárias? É isso e é esse tempo que queremos voltar? Vamos falar naquilo que é o património do Estado na cidade do Porto. Património do Estado esse que, como sabem, está parqueado na cidade do Porto, em alguns casos sendo utilizado e, noutros casos, estando transformado em baldio abandonado. Recordo 2 casos recentes que provocaram bastante polémica. Um deles, o Campo 24 de Agosto, o antigo terreno onde havia estacionamento, sabem muito bem, junto à Avenida Fernando Magalhães. Quem desce ao lado direito, antes da junta de freguesia, onde paravam autocarros, esse terreno foi vendido pelo Estado por contrapartida, ou foi entregue pelo Estado como contrapartida por causa de uma não dívida fiscal. A Câmara do Porto não foi sequer informada. Mas agora, mais recentemente, isto ainda foi assim um bocadinho à má fila, mas mais recentemente nós soubemos pela comunicação social, a quem agradeço, que o antigo asilo da Mendicidade do Porto, sabem onde é, suponho eu, nas Fontainhas, aquele edifício gigantesco, portanto à saída da ponte, que facilmente podíamos imaginar como um edifício para ser reabilitado, foi colocado à venda pelo Ministério da Solidariedade Social, sem nos dizerem patavina. Devo dizer que escrevi uma carta ao Sr. Ministro sobre esta matéria, que depois nos veio dizer que, enfim, que um dia destes temos que falar e ter uma reunião. Queria chamar a atenção que há instalações militares abandonadas, um pouco por todo lado, como sabem, em que eu acho, e já disse isto ao Sr. Primeiro-Ministro e digo-vos aos senhores, eu acho que todo o património do Estado que está na cidade do Porto e que não está a ser utilizado para fins públicos deveria pagar em mim.